E os nossos painelistas, Gustavo Calef, sócio-diretor da consultoria Esquadra Gestão de Riscos. E Marcos Rolim, jornalista, presidente do Instituto Cidade Segura. De imediato, nós passamos a palavra, então, para a condução dos trabalhos deste painel, à jornalista mediadora Madeleine Lasco. Olá, eu queria primeiro agradecer muitíssimo ao Instituto Cultural Floresta por ter me convidado para participar de algo tão importante para a nossa sociedade, que é um debate mais claro, mais aberto e de propostas mais práticas sobre a segurança. Muitíssimo obrigada pelo convite, viu, Leonardo? Valeu. Vamos aqui a esse painel que eu acho muito importante, que é localizar onde estão os direitos do cidadão dentro da segurança, que foi algo criado, num primeiro momento, para garantir os direitos do cidadão. Então, nós vamos ouvir aqui. Vou falar os currículos deles. Estou aqui com os currículos enormes, porque são grandes os currículos dos dois, né? Então, vamos começar aqui. Gustavo Calef. Vou começar com a esquerda, desculpa. Está à minha esquerda. Desculpa, Rio Grande do Sul, é assim. Sócio-diretor da Esquadra Gestão de Riscos, criador e diretor do app da Segurança Colaborativa Bion, administrador de empresas com MBA em Direção de Seguridade em Empresas. Bien. Certificado pela Universidade Israelense ICT em Segurança Global e Antiterrorismo. Certificado israelense ISDS in Advanced VIP Protection Course. Ele tem inúmeros artigos publicados em diversos meios de comunicação e atua no segmento de segurança há mais de 20 anos. É palestrante nacional e internacional sobre isso. À direita, Marcos Rolim, meu colega de profissão, jornalista, professor universitário, consultor em segurança pública e direitos humanos. Preside o Instituto Cidade Segura, do qual é fundador, se fundou esse instituto, né? Foi eleito deputado estadual em 90 e 94, federal em 98, foi presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa daqui do Rio Grande do Sul e na Câmara dos Deputados, e passou um período aí de abstinência da política lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, estudando esses temas relacionados também à segurança pública. Em 2009, se desfiliou do PT, integrou-se à campanha presidencial de Marina Silva em 2010 e 2014, e agora coordena a comunicação social do Tribunal de Contas do Estado e integra o Conselho Nacional de Política Criminal. Também é articulista do jornal Zero Hora, que é o jornal mais querido do Brasil. Mas primeiro vamos começar com Gustavo Calef. Gustavo, a palavra. Ali, ó. Posso tirar? Bom dia a todos. Primeiramente, jamais imaginei em 2002, quando eu comecei a trabalhar e dar palestras nessa área, que um dia eu consegui ver um auditório deste tamanho, lotado, para falar sobre segurança. Na época, a gente abria a porta e chamava as pessoas da rua, não entravam dois, né? Hoje, em 2018, a gente está com um auditório num momento extremamente importante para todos, onde a gente deveria estar trabalhando, produzindo, né? Nós estamos aqui debatendo sobre segurança. Então, primeiramente, para mim, é até chocante ver isso. Queria parabenizar a todos que organizaram este evento. Quando me convidaram para falar sobre esse tema, eu disse o seguinte: eu preciso simplesmente passar, num curto espaço de tempo, qual é a minha visão. Porque para debater direitos humanos, se nós não temos uma visão clara do que nós entendemos e compreendemos, eu não vejo como seja salutar. Respeito absurdamente Israel no aspecto de prevenção em segurança, e principalmente com relação a terrorismo, porque eles conhecem muito bem a realidade que eles vivem. Para eles é muito claro.
né? Nós, no Brasil, sempre que eu voltei de Israel para cá, sempre foi um choque, porque a gente ainda não conhece bem que realidade a gente está vivendo. Nós estamos hoje debatendo aqui, depois de um problema absurdo de criminalidade, em que mundo nós estamos? O que é isso? É guerra civil? Que situação é essa que nós estamos vivendo? É caos social? Né? Então, eu escrevi um livro chamado Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira, aonde, em 2006, ele é a contracapa do meu livro, eu escrevi sobre o caos social. Tudo que está se debatendo hoje aqui, como novidade, 2018. Então, só um pouquinho, gente, nada disso é novo. Né? Absolutamente nada disso é novo. Que mundo nós estamos? Né? Uma das coisas que eu boto aqui, ó, a dura realidade. Lá em cima ele ficou fora, tem como só conseguindo configurar ali. A dura realidade, gente. Que realidade é essa? Né? Estudo mostra que custo de violência no Brasil chega a 5,4% do PIB. Bacalhef, tu está desatualizado, isso aí é 2014. 2015, custo do Brasil com a violência alcançam 8% do PIB, um ano depois. Gente, o que é isso aqui? Esse número, para mim, é aberrador. Latrocínio. No Brasil, quando se fala de homicídio, beleza. Quem é que sofre homicídio? Pessoas que têm desavença, problemas com tráfico de drogas, problemas de familiares, né, problemas conjugais, isso gera homicídio. Agora, latrocínio gera para qualquer cidadão que põe o pé na rua para poder ir para o trabalho. Que põe o pé na rua para poder ir buscar o filho na escola. Como nós tivemos aquele caso daquela senhora que estava parada à frente da escola e foi alvejada, faleceu, e o que se diz? Mas ela não podia estar dentro do carro. Hã? Ela não tem o direito de permanecer dentro do carro? Essa é a realidade que a gente está vivendo? Bom, gente, então é um crescimento crescente, né, desse tipo de crime que nós temos no país inteiro. Gente, isso aqui é para nós vermos o nosso futuro, tá? Que é o número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nós subimos de 4.250 em 96 para 24.680, é o último número atualizado que nós temos, em 2014. E continua crescendo. Qual é o futuro da criminalidade que a gente tem? Simples, olha para o gráfico e vê. Porque esse menor infrator, infelizmente, pelas condições que a gente tem no nosso país, a gente não consegue mudar ele de infrator. Né? Ele só passa a ser um maior infrator. Violência urbana. Homicídios no Brasil superam o número de países em guerra, gente. As 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil. 34% das cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Dentre elas, orgulho nosso, né? Nós gaúchos aqui adoramos ser os melhores, né? Então, Porto Alegre está dentro das 17. Né? Infelizmente, né, gente? Então, isso é uma pesquisa muito interessante. Datafolha, 1 em cada 5 brasileiros foi vítima de violência. Brasil tem mais foragidos da justiça do que vagas em presídios. Então, a gente está falando de presídio, e o problema que nós temos é que falta espaço para os que têm que estar presos. Nós não temos mais aonde colocar e esse pessoal está na rua. E aí a gente cobra da polícia. Por que vocês não fazem o trabalho de vocês? A polícia faz. Ela prende. O problema é que não mantém eles presos. Né? Aqui nós temos as prisões no mundo. O Brasil, hoje, em número de presos, é o 3º país do mundo. Estados Unidos é o primeiro, com 2.145.000 presos. E eu fico abismado quando eu vejo comparativos que nós estamos bem em questão de presídios, que nós não temos que prender mais. Porque nos Estados Unidos, eles têm 2.145.000 e não solucionaram o problema da criminalidade. Continua tendo criminalidade nos Estados Unidos. Então não tem que aumentar a questão prisional no Brasil. Será, gente? Quanto que nós temos de crime nos Estados Unidos? Eu fui para lá agora em fevereiro. Caminhei tranquilo nas ruas, não tive nenhum problema, não vi ninguém ser assaltado na minha frente. E eles têm esse volume de pessoas presas. Nós aqui não podemos botar o pé na rua, mas também não pode prender mais. Mantém do jeito que está, que é melhor. Um pouquinho mais, tá? Vou roubar um pouquinho.
Professora é agredida por aluna e 2 irmãs em escola, né, gente? O que é isso? Né? Falência das instituições. Hoje ninguém mais nesse país é respeitado, gente. Nós temos as instituições completamente falidas. Ninguém mais respeita a polícia, ninguém mais respeita o professor, ninguém mais respeita o pai e a mãe. Quando eu vejo pai e mãe apanhando na cara, para mim aquilo ali é o limite, gente. E a gente permitiu isso. Né? Então, nós temos uma brincadeira aqui, em 1969, era o pai, a mãe e a diretora cobrando do aluno que notas são essas. Em 2009, é todo mundo cobrando da professora que notas são essas. Né? Então, nós temos uma questão hoje, a menina vê o pai estacionar o carro na rua e fica com vergonha porque ele estaciona em fila dupla. E o menino diz para ela, procure educar melhor eles. Né? Então, essa é a inversão. Não faz bem para o país o Lula preso, diz Marcos Valério, operador do Mensalão. Notícia de hoje de manhã. Quem é o Marcos Valério? O que ele está fazendo? Aonde ele está? E ele é referência nesse país, gente. Educação não se terceiriza. Ensino se terceiriza. E hoje a gente quer jogar para a escola educar os nossos filhos. Né? Cortella fala bastante disso. O individualismo. Né? Hoje nós estamos cada vez mais olhando o nosso próprio umbigo e azar do que acontece lá fora. E nós chegamos em 2018 vendo que isso não tem mais forma. A gente vai ter que se unir. Né? Se nós não nos unirmos como sociedade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, aqui nós temos o que eu chamo da lei de Gerson, que o delegado Emerson comentou aqui. Né? Realmente, nós temos um país totalmente movido pela corrupção hoje, gente, e que se construiu isso. Nós vivemos num país onde nós temos a falência da segurança pública, e aqui, gente, eu tenho o maior respeito por todos os policiais. Quem me conhece há mais de 20 anos no segmento, em 2000 eu levei uma comitiva do Estado para Israel para poder conhecer estruturas israelenses de segurança, com tudo pago para o Estado. Então, assim, eu tenho um envolvimento com o Estado e com o policial há muitos anos. E eu digo, nós temos a melhor polícia do mundo. Eu duvido que qualquer policial bem treinado em Israel ou em qualquer outro lugar ponha o pé aqui e venha trabalhar com dificuldade de salário, sem treinamento, sem armamento, sem condições, sem respaldo da sociedade, sem respaldo da imprensa. Eu duvido que alguém venha aqui como policial bem treinado e consiga fazer o que os senhores fazem, que estão aqui dentro, prendendo 24 horas por dia. Caos do sistema penitenciário. Nós vivemos hoje no caos do sistema penitenciário. Legislação falha e branda, gente. A nossa legislação ela é extremamente branda. Livre comércio ilegal. Se vende tudo que se rouba, que se desvia. Por quê? Porque tem demanda, gente. Estamos falando em linguagem empresarial. Existe demanda. Onde existe demanda, vai haver o crime. Né? Inversão de valores, que eu já bati bastante aqui. Perda dos princípios de moral e ética. E por último, gente, que eu bato, a banalização da vida humana. Em Israel, Luca esteve lá comigo, em Israel, o israelense não aceita que um cidadão seja ferido por uma fagulha de uma bomba. Nós aqui o cara atira com 7,62, mata meia dúzia e não tem nenhum problema. Passa a ser um número nas estatísticas. Né? Então, enquanto nós tivermos isso, no meu entendimento, nós criamos a impunidade total. E a impunidade gera a criminalidade. Impunidade é o câncer do Brasil. Não é o Calef que está dizendo, os caras estão indo lá para a rua lá com bandeiras dizendo isso. Né? Então, isso eu intitulei como o caos social. Tá? Rapidamente, então, finalizando, hoje o crime no Brasil compensa, vale para o criminoso fazer o crime porque dá retorno financeiro. Então, coitado do policial, prendeu, o cara está com tornozeleira, tem que ser recolhido, mas não, tem que liberar ele. Como é que a gente faz? Né? Então, eles podem tudo, tá, gente? Os resultados da impunidade, eles podem tudo. Né? Homem morre em confronto com a polícia em Porto Alegre. Vítima. Vítima. O cara estava confrontando com a polícia e ele é intitulado como vítima. Eu não consigo entender isso, me desculpem. Né? Eles não podem nada. É o que o policial estava fazendo ali. Ele estava prendendo um cidadão que estava cometendo delito com tornozeleira e ele não pode nem levar o cidadão para ser preso. Bom, gente, o que acontece? Esse rapaz se joga no chão,
faz um teatro absurdo, como se o policial tivesse batendo nele, o policial não encostou nele. Por quê? Eles fazem isso porque é muito simples dizer que a polícia está batendo. Então nós temos hoje, né, aumento dos gastos com segurança em 75% nas escolas, 40% na segurança dos prédios, fechamento de lojas e estabelecimentos comerciais pela segurança, o número de vigilantes privados é quase 5 vezes maior que o efetivo do Exército, né? Então, gente, chegou o fundo do poço. Não tem mais escapatória. E eu parabenizo o Leonardo, parabenizo o Cláudio, parabenizo todos que se moveram nessa causa, porque há muito tempo eu venho falando isso e eu sempre ouço uma coisa: Calef, eu pago o imposto, quem tem que me dar é o Estado. E eu já venho dizendo para muito tempo que, gente, essa realidade não existe mais. Ou a gente soma esforços, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é isso aqui. Vamos ter que somar os esforços para chegar a algum lugar. Não vou bater aqui, isso aqui são alguns desafios que eu entendo que a nossa sociedade tem, né? O choque de cultura, fim da lei de Gerson, compartilhar informações e se dedicar à segurança pública, todos nós, revitalizar o respeito às instituições, saber quem é a prioridade, cidadão ou delinquente, né? Concepro, atuar mais nas causas, denunciar e combater o comércio ilegal, ensinar e cobrar ética e valorizar a vida humana. Esses são os pequenos desafios que nós temos aí pela frente. É difícil, complexo, mas é a realidade. Nosso Brasil está meio amassado, gente, né? Ele está meio... Nós vamos ter que pegar a nossa bandeira e vamos ter que pegar um ferro e vamos ter que passar, porque eu acho que a gente tem uma saída para não sair deste país. Muito obrigado a todos. Desculpem extrapolar um pouquinho meu tempo. Quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, pelo Leonardo. Nós conversamos uma única vez. Temos posições diferentes sobre segurança pública, mas temos objetivos comuns e eu recebo esse convite como uma homenagem a essa diferença e a necessidade de um diálogo respeitável e respeitoso com todos nós nessa manhã. Eu falo aqui em nome do Instituto Cidade Segura. Uma rápida palavra sobre o Instituto Cidade Segura. Ele foi formado há 1 ano. Nesse período de 1 ano, nós realizamos a primeira pesquisa de vitimização em Porto Alegre, foi amplamente divulgado pela imprensa há alguns meses. Realizamos e continuamos realizando um trabalho em Pelotas, onde os nossos consultores ajudam a prefeita Paula Mascarenhas no Pacto Pelotas pela Paz, que é a mais ousada iniciativa de política pública municipal em segurança no Rio Grande do Sul, talvez uma das mais ousadas do Brasil. Estamos começando agora o mesmo trabalho na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, com o nosso consultor Alberto Koptik, atesta desse trabalho. Primeiro grande ponto a respeito do desafio em segurança pública chama-se ciclo completo para as polícias. Todas as polícias do mundo possuem ciclo completo, menos no Brasil. A Polícia Militar, que é a maior polícia em cada estado, está proibida pela Constituição brasileira de fazer investigações. Por conta disso, todas as prisões que ela faz, em regra, são prisões em flagrante. A maioria das prisões são prisões em flagrante, porque ela não pode, pela Constituição brasileira, fazer investigação. A ideia de um ciclo repartido de policiamento é uma jabuticaba criada no Brasil desde a época do Império e que foi colocada na Constituição Federal Brasileira para que de lá não saísse mais. É preciso reformar o artigo 144 se nós quisermos ter polícias com um ciclo completo que façam tudo isso que está aqui. Prevenção, patrulhamento, investigação e repressão. Hoje nós não temos isso por conta do modelo de polícia que nós herdamos. Os policiais são vítimas desse modelo, porque é um modelo ineficiente que produz ineficiência de forma industrial. Todas as polícias do mundo, e esse é o segundo desafio, possuem uma carreira única. Não importa quantas sejam as polícias, elas podem ser 20, 30, 40 mil polícias, como nos Estados Unidos, elas podem ser 43 polícias, como na Inglaterra e País de Gales, elas podem ser centenas de polícias, como em vários países. A tendência do mundo moderno é a multiplicação das polícias cada vez menores e mais especializadas. Mas em todas as polícias do mundo há uma única porta de entrada. O policial entra como patrulheiro, sobe na carreira policial e pode chegar ao final da sua carreira a chefe de polícia. Todos os chefes de polícia um dia foram patrulheiros. Todos os comandantes um dia foram soldados. No caso brasileiro, nós criamos 2 portas de entrada para cada polícia. Uma porta de entrada para os que devem obedecer, uma porta de entrada para os que irão mandar. Aqueles que estão embaixo nessa carreira não conseguem chegar em cima, a não ser que façam a entrada pela porta lateral.
No caso da Polícia Civil, essa divisão é entre delegados e não delegados. No caso das polícias militares, entre oficiais e não oficiais. É preciso alterar isso, e esses são 2 desafios do ponto de vista federal, muito importantes. O terceiro desafio é uma nova formação e um novo perfil de recrutamento policial. Nós continuamos recrutando no Brasil, para a Polícia Militar, por exemplo, ainda com vedação para a altura de policiais. Se o pretendente for meio baixo, ele não entra na Polícia Militar. A ideia que está por trás disso é um mandato policial muito antigo, onde o sujeito tinha que ser muito forte, muito grande, para ir atrás dos criminosos. As polícias mais modernas, as polícias mais inteligentes, elas perceberam há muito tempo que a inteligência policial é fundamental. Eu separei para vocês aqui os requisitos que a Rasmussen, que é um centro universitário muito importante nos Estados Unidos, tem 6, 7 estados, e oferece cursos, como outras universidades, de formação de policiais. O que faz um bom policial, é a pergunta. E eles respondem: compaixão, senso de humor, atenção ao detalhe, responsabilidade ética, criatividade, capacidade de reflexão, habilidade de comunicação, senso de trabalho em equipe. Nós estamos recrutando com atenção a que critérios exatamente? Com relação a esses critérios, com relação a outros critérios, quais os critérios que fazem um bom policial na entrada das polícias? Outro desafio importante, já tive a oportunidade de conversar com o secretário César Schirmer, meu amigo, com quem eu tive a honra de dividir 8 anos de mandato estadual aqui na Assembleia Legislativa. E já conversamos a respeito do tema das áreas integradas de segurança pública. O Rio Grande do Sul tem áreas regionais integradas, mas não tem áreas na cidade. Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre, nós temos áreas territoriais distintas de atuação das delegacias de polícia e da Brigada Militar. Em todo o país, as principais cidades brasileiras resolveram isso há muito tempo, áreas integradas de segurança pública. Aqui eu coloquei para vocês um mapa de Belo Horizonte, 24 áreas integradas de segurança pública em Belo Horizonte. Isso é fundamental para se medir resultado, para a gestão da polícia em cada território. O quinto desafio que eu separei é o chamado policiamento com base em evidência. Isso é uma novidade de algumas décadas para cá. A reforma das polícias nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais avançados, se deu a partir de uma constatação básica. Nós não podemos fazer policiamento com base em discurso, com base em ideologias, com base em conclamações, com base na praxe. É preciso pesquisa, é preciso avaliação de resultados, é preciso parametrizar o que estamos fazendo. Policiamento se faz com base em evidência. Aquilo que funciona, nós fazemos. Aquilo que não funciona, nós abandonamos. Quem mede o que funciona? Quem sabe, na verdade, quais são os resultados da sua atividade? Isso é a grande discussão que as principais polícias do mundo têm realizado. O sexto desafio é o foco nos homicídios. As pesquisas apontam no Brasil indicadores bastante baixos de esclarecimento de homicídios. Aqui tem uma questão importante, o delegado Emerson levantava aqui, e eu quero só chamar a atenção. Qual é o critério para a palavra esclarecimento de homicídios? O sétimo desafio é o reduzir o estoque de armas ilegais. Há muito mito a respeito de armas, mas as pesquisas no mundo inteiro mostram o seguinte: quanto menor o estoque de armas circulando, menor a taxa de homicídios. Vários estudos. Quem tiver interesse pode me mandar, eu posso mandar as referências todas. Fuzis, armas de guerra na mão de traficantes existem, claro, esse é um perigo. O secretário Beltrame me chamou a atenção para isso. Mas quem está na rua assaltando, está assaltando de revólver, de pistola. E essas armas, é preciso ter controle sobre elas. O oitavo desafio eu chamo de execução penal, modelo e apoio aos egressos. Nós precisamos reduzir a demanda por encarceramento. O Rio Grande do Sul possui hoje quase 40 mil presos. Talvez esteja com 40 mil agora, são 39 mil e uns quebradinhos até ontem. 70,7% deles retornam. Estima-se que 3% desse total estejam presos por homicídio. Um preso custa, em média, R$ 2.400 por mês. No Rio Grande do Sul, manter o adolescente privado da liberdade custa 12 mil por mês na fase. Um estudante de ensino médio no Brasil custa 2.800 por ano. Em 2017, dados da Secretaria de Segurança Pública, está lá no site da Secretaria, peguei ontem, a Brigada Militar prendeu 55.383 pessoas em flagrante. O total de prisões foram 102 mil prisões em 2017. 257 por homicídio, 5.069 por habilitação suspensa. É preciso pensar sobre quem nós estamos prendendo, qual é o perfil das pessoas que estamos mandando para os presídios. Por que só 3% de presos por homicídio?
Por que um número irrisório de presos por estupro? Por que uma grande maioria de presos por crimes patrimoniais e por crimes como, por exemplo, envolvimento com drogas? Aqui, para a execução penal, nós precisamos de uma parceria público-privada. O Estado não tem condições de construir presídios, especialmente não tem condições de construir bons presídios. Quando se mete a construir, faz porcarias. Constrói presídios que são ratoeiras, que vão piorar a situação da execução penal mais adiante. Para isso é preciso, e muito importante, a participação da iniciativa privada. Por fim, algumas fotos aqui que eu trago para vocês do que é a prisão no Rio Grande do Sul. Fotos do juiz Sidney Brususka, que é o corregedor. Tem uma galeria do Presídio Central, uma galeria do Presídio Central, outra galeria do Presídio Central. Se nós achamos que prender é assim, a gente não vai ganhar do crime nunca. Só quem ganha com isso aqui são as facções criminais. Por fim, o 9º desafio, o maior protagonismo dos municípios. É fundamental que os municípios sejam chamados. Destaco aqui a fala do secretário César Schirmer dessa importância de envolvimento dos municípios e chamo a atenção para vocês aquilo que Pelotas tem feito. Há um importante espaço para a prevenção e para a regulação de posturas no âmbito municipal, com um grande impacto na segurança pública. Separei aqui como exemplo os casos de perturbação do sossego, regramento de venda e consumo de bebidas alcoólicas, a prevenção da evasão escolar e criar alternativas de emprego para jovens fragilizados socialmente. Por fim, o 10º desafio, reduzir as taxas de evasão escolar e aumentar a escolarização. Entre 15 e 17 anos, o Brasil tem 2 milhões de jovens que se evadem da escola a cada ano. Um ano a mais de escolarização do ensino médio resulta em menos 10 pontos percentuais nas chances de um branco ser preso nos Estados Unidos e em 37 pontos percentuais a chance de um negro ser preso. Nos Estados Unidos é crucial terminar o 2º grau, o high school deles. No Brasil, o ponto de corte é mais embaixo, é ensino fundamental. Vejam vocês aqui o que acontece com as cifras americanas. Isso que acontece com os brancos. Aqui embaixo vocês têm anos de escolarização. No 9º ano de escolarização, despenca as taxas de encarceramento, com 9 anos de escolarização. Veja o que acontece com os negros nos Estados Unidos, a partir do 9º ano. Despenca a taxa de encarceramento com 9 anos de escolarização. No caso do Brasil, nós temos aqui o que é o perfil nacional de escolarização. A grande maioria dos presos brasileiros não tem o ensino fundamental completo. No Rio Grande do Sul é pior um pouco. A grande maioria dos presos ainda está numa situação bastante pior. Portanto, esse desafio de pensar o fim da evasão escolar e aumentar a taxa de escolarização faz uma enorme diferença em segurança pública. É preciso ter isso em mente, especialmente os nossos gestores. Muito obrigado. Acho que as pessoas pensaram que vocês iam divergir muito mais. E, na realidade, o que a gente tem aqui são objetivos comuns, que é a construção de uma sociedade mais pacífica, com algumas divergências com relação aos caminhos que devem ser seguidos. E eu acho que isso é algo possível da gente equacionar. Eu tenho aqui 2 perguntas. Uma é como o senhor, é direcionada a você, Marcos Rolim, avalia a defesa dos direitos humanos com relação à violência sofrida pelos policiais no exercício da função. É do Tiago Albeche. A gente tem um problema gravíssimo no Brasil de direitos humanos dos policiais que são vítimas de violência, que são assassinados. No Rio de Janeiro, o caso atingiu o paroxismo. Nós temos, enfim, a cada ano, dezenas e dezenas de policiais que são mortos. Se tornou comum no Brasil que bandidos matem policiais pelo simples fato de serem policiais. Basta que eles sejam identificados como policiais, que sejam fardados ou que tenham uma carteira da polícia, e isso muitas vezes implica no seu assassinato. Nós não temos nenhum plano nacional de proteção à vida dos policiais. Nós não temos nos estados uma política específica de proteção aos familiares de policiais que sejam mortos. Eu me orgulho muito assim, de ter aprovado no Rio Grande do Sul, em 1998, uma legislação que está em vigor no estado do Rio Grande do Sul. Ela nunca foi praticada, mas está em vigor no estado, é lei no estado do Rio Grande do Sul, que é uma lei de proteção às vítimas da violência, que assegura às famílias dos policiais vitimados, mortos ou tornados inabilitados para o trabalho uma série de apoio, né? Educação paga para os filhos, etc. É lei no estado, nunca foi cumprida. Quando fui deputado federal, realizei várias caravanas de direitos humanos pelo Brasil. Uma delas foi a caravana dos direitos humanos dos policiais. Visitei vários estados conversando com as polícias brasileiras para ver a situação dos policiais. E quero dizer a vocês que os policiais são desrespeitados basicamente pelo Estado brasileiro, pelos seus estados. Eles não têm defesa paga pelo Estado quando são acusados de um processo criminal.
Eles não têm apoio no caso de morte, ou no caso, seus familiares, ou no caso de inabilitação para o serviço, eles ficam absolutamente marginalizados, porque o Estado não dá a mínima para eles. Essa é a realidade, e é isso que os direitos humanos vêm denunciando. Nós denunciamos isso, embora nem sempre o espaço público para essa denúncia seja muito conhecido, né? Mas esse é o tema, eu acho que respondo dessa forma. Calef, você tem alguma coisa para acrescentar? Porque eu acho que esse é um debate que a sociedade realmente precisa fazer, porque os policiais ficam desassistidos pelo Estado e, geralmente, se confunde a figura das polícias com a figura do governo do Estado, né? Uma das coisas que eu vejo que é muito complexa para a gente poder ter um dia segurança no Brasil é a mistura que nós temos entre política e segurança, né? Para mim, segurança é um dever de Estado e não um dever de governo, né? E nós vemos que, infelizmente, hoje no Brasil, segurança é tratado através dos governos. Acho que, na forma que nós temos a nossa estrutura hoje, é difícil mudar, mas eu veria uma forma de pensar isso a médio e longo prazo, né? No momento que a gente desatrela as instituições de segurança pública do governo, né? Independente do partido que vai estar lá, o Estado tem que fazer o seu papel. Esse é o meu entendimento. Existe uma questão que eu vejo com relação aos policiais, né, e com relação a direitos humanos dos policiais. E isso é aberrador quando a gente vê um movimento desses, onde nós estamos nesse dia aqui, fazendo uma homenagem a um policial, né, com todo o direito e com todo o dever que deveria estar se fazendo, mas essas homenagens elas deveriam ser muito mais constantes, porque é o que eu disse, o policial hoje no Brasil ele tem que ser herói, né? Infelizmente, ele não tem hoje reconhecimento. E quando tu não tem uma pessoa reconhecida pelo que faz, é muito difícil que ela consiga combater o crime. Porque é muito fácil, né, falando de realidade, gente, é muito fácil o policial passar para a linha de lá. Né? E o que faz com que ele permaneça fazendo as coisas corretas? É a índole da pessoa. E isso a gente ainda consegue, no Brasil, ter a índole boa das pessoas. Quando se fala dos desvios que nós temos hoje nas instituições, todas as instituições têm, públicas, privadas, né? Uma das coisas que eu fico muito chateado e defendo com unhas e dentes é que a polícia é corrupta. Nós temos uma pequena parcela de policiais em polícias do Brasil inteiro que tem a sua ação corrupta, né? Mas a grande maioria que eu conheço há muitos anos não são corruptos. Então, quando nós vamos para esse debate de entender a realidade do policial, eu vejo que a gente tem muito a evoluir. A gente tem muito, a partir do zero, a gente tem que resgatar uma questão. Só que o que eu vejo é que a gente tem um fator que vai contrário a nós, que são as manchetes, né? O que nós temos normalmente hoje no Brasil é um fato feito por um policial cumprindo o dever da ordem e a reversão disso nas manchetes. Nós temos uma questão que o Rolim está colocando, que vem fazendo um trabalho há muito tempo para poder fazer os direitos humanos dos policiais e que não tem espaço para isso, né? Nunca gerou uma notícia no Rio Grande do Sul. Pois então tu vê, a gente tem uma barreira. Olha, em São que Paulo não... também. Participei da abertura eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos, abrimos Comissão de Direitos Humanos para atender exclusivamente policiais, eu assessorava, não consegui uma linha em nenhum jornal. Então a gente tem uma barreira que ela está muito mais acima, né? Como é que a gente transpõe essa barreira? Então eu acho que hoje a sociedade, ela estando interessada no assunto, porque hoje chegou, bateu na casa das pessoas, né? Nós vamos conseguir, através de debate, através de cobrança, fazer essa valorização para o policial, fazer essa valorização para as pessoas que atuam na área de segurança, né? Mas tem questões que a gente tem que retirar desse nosso universo, né? Quando eu vejo hoje essas questões de corrupção, né? Ela existe, gente, ela existe, ela não é mais... O policial em si, ele é ordeiro, ele puxa para cima, ele se dedica, ele bota a sua família em risco todo dia. É isso que a gente tem que saber, que a gente tem um policial do nosso lado hoje, né? Então, mas, mais uma vez, eu acho que segurança pública, a gente voltou a falar em polícia.
E eu não entendo que segurança pública é exclusivamente polícia. A polícia é uma pequena parte, né? Só que eu acho que a prioridade, sim, a prioridade pela ordem, ela vem através da polícia. Só que a gente tem que mudar algumas questões de legislação nesse aspecto. Rolim, quando tu comentas a questão dos presídios, eu tive no presídio industrial de Joinville, que é uma referência. Eu comi no restaurante, né, na verdade, não é restaurante, mas é como se chama? O refeitório do presídio, e comi muito bem, porque o presídio tem toda a estrutura, tem nutricionista, o preso ele pode ter duas opções, estudar de manhã ou trabalhar de tarde, ou trabalhar de manhã e estudar de tarde. Só quem é que está nesse presídio? Pessoas que aceitam trabalhar, que é o cara que está preso porque matou alguém no trânsito e foi preso. O delinquente, né, esse não está preso nesse presídio. Então, não adianta a gente melhorar a condição de presídio. Eu não acho que a gente tem que manter a condição do presídio, vamos deixar bem claro, mas é que não adianta a gente melhorar a condição e ir para a formação de PPPs, que lá é uma PPP, se tu não tem uma alteração na lei que tu tem que obrigar o bandido, o delinquente a trabalhar. Eu sou obrigado a trabalhar. Mas a LEP prevê isso. Na LEP, a Lei de Execução Penal, prevê a obrigatoriedade do trabalho prisional. O problema é que os presos não trabalham. Vai trabalhar como no presídio central? Aonde? Sim, mas... Todos os espaços do presídio central estão ocupados com alojamento. Todos. Inclusive o antigo hospital penitenciário. Sim. Não há nenhum espaço para trabalho prisional. O trabalho prisional que é dentro do presídio é feito dentro das galerias, que é um trabalho manual, de costura e coisa e tal, porque não tem outro possível. Sim. Agora, para ter trabalho prisional, tem que ter espaço para trabalho prisional. Claro. Para que uma empresa, por exemplo, possa estabelecer uma planta ali dentro, né, e os presos trabalharem e receberem por isso, recebe 2/3 do salário mínimo. 2/3. Então, até para o empresário é muito vantajoso, essa mão de obra muito barata, sem direito trabalhista nenhum, etc. E o cara se recupera, ganha uma profissão. Mas para isso tem que ter espaço. Uhum. Se eu não tenho espaço, eu não tenho trabalho prisional. Mas eu vejo que hoje, na forma que nós estamos, sem sombra de dúvida, para as indústrias é interessante. Só que nós temos um outro problema. Há muitos anos vem se batendo nessa parceria público-privada. Quem é do empresário que tem coragem de assumir uma responsabilidade sobre um presídio? Aí, essa questão... Eles estão aqui, vão me matar, que eles estão pedindo para encerrar o painel, gente. Beleza. Vocês já perceberam. Nessa parte que eu queria dar 30 segundos cada um, posso, já que o propósito daqui é uma reunião de pessoas da sociedade civil que, vendo o tema da segurança pública surgir de uma forma muito inflamada, querem ter uma participação positiva. 30 segundos cada um. De que forma o cidadão comum, que não é especializado em segurança, não entende do tema, mas quer um Brasil melhor, pode ajudar, colaborar de maneira positiva? 30 segundos, imagina. Eu acho que a primeira questão é o interesse manifestado aqui. Eu acho que essa iniciativa do Instituto Floresta é fundamental para que a gente possa mobilizar a sociedade civil. O nosso instituto tem também essa ideia de mobilização social para os temas da segurança pública. Nós precisamos discutir mais e discutir com a maior seriedade possível. Eu noto, às vezes, que falta, inclusive nesse campo da segurança pública, uma padronização conceitual, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem no Brasil crime organizado. Nós temos crime pouco organizado, que é esse que está na rua assaltando, e é o mais perigoso, porque é o mais violento muitas vezes. E temos um crime ultra organizado, muito organizado. O crime muito organizado está na Lava Jato. Ele é formado por políticos corruptos e empresários corruptos. Graças ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, eles estão sendo processados, estão sendo mandados para a cadeia. Acho que é muito difícil prender um político corrupto no Brasil, é muito difícil prender um empresário corrupto, porque aí está a impunidade. Para ricos e poderosos, a impunidade é total. A gente está acostumado a prender pobre. E o nosso sistema de segurança faz com que os policiais corram o risco de passar sua vida inteira na polícia e nunca prender um bandido rico. Porque o sistema que nós trabalhamos não seleciona os crimes praticados pelos bandidos ricos e poderosos. Quem é que liga para o 190 para denunciar a corrupção? Quem é que chama a brigado, a Polícia Civil, para denunciar a sonegação de impostos? Quem é que chama a polícia para ir atrás de sujeitos que financiam políticos corruptos? Não. Para esse não tem polícia. Esses estão, de fato, muito bem organizados. Obrigado. Valeu. Agora você, Calef. Como que pode a sociedade colaborar? Bom, eu acho que a gente tem que organizar mais o debate. Eu acho que falar mais sobre segurança não tem como. Eu não consigo botar o pé em algum lugar para jantar com amigos que o único assunto que se trate não seja segurança, né? Então, eu acho que se fala demais sobre segurança hoje. Acho que sim, a gente tem que organizar o debate. Eu acho que esses espaços eles estão começando a surgir. Eu acho que a sociedade ela tem que se apropriar disso.
Quantos grupos de WhatsApp nós temos hoje para debater segurança de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de um ambiente qualquer? Né? Então, assim, as pessoas estão começando a se organizar. Acho que o Instituto Floresta, ele se propõe a isso, ele é uma forma, acho que existem outros, mas assim, eu acho que tem que iniciar uma conversa, porque se não houver organização para todo esse processo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, muito obrigada, Calef, Rolim. Foi muito legal a participação aqui com vocês. Valeu, gente.